Programa Bem Mais Brasil no ar, hoje trazendo cidadania em destaque. Não sai daí que a gente já volta com esse tema que é muito importante. Cidadania, quando eu disse no início que era um tema muito importante, eu não exagerei. É por demais relevante, especialmente em períodos eleitorais, como este que vivemos atualmente. Afinal, estamos em pleno ano de eleições gerais em nosso país, infelizmente cercadas de uma série de informações desencontradas, fake news e algumas lendas urbanas, diariamente disparadas em um bombardeio insano e divulgadas especialmente nas redes sociais, tumultuando a compreensão dos eleitores a respeito daquilo que é fato e o que é apenas um mito. Se infelizmente os ânimos estão acirrados Brasil afora, aqui estamos nós, serenamente, inclusive trajando o branco da paz, para esclarecer vocês e contribuir para o pleno exercício da cidadania. Essa é a missão do nosso programa Bem Mais Brasil, que utiliza a plataforma digital para repassar orientações sobre o mundo do direito à distância, mas que também faz uso da exposição presencial para grupos, como inclusive o que ocorreu recentemente quando estivemos presentes em uma sala de aula, expondo exatamente o assunto abordado nessa edição para uma esforçada classe de educação para jovens e adultos. Conforme explicamos também naquela oportunidade, este ano votaremos, na sequência, para deputado federal, 4 dígitos, deputado estadual, 5 dígitos, 2 senadores com 3 dígitos, mas não sendo permitido votar 2 vezes na mesma pessoa, governador, 2 dígitos, e presidente da República também com 2 dígitos, ou seja, serão 6 votos para 5 cargos. Para validar cada um dos 6 votos, é necessário apertar a tecla Confirma ao final de cada representante escolhido, até porque a urna eletrônica não permitirá seguir adiante para o próximo cargo sem finalizar o voto anterior. O processo de escolha dos candidatos tem início com os cargos de deputado federal e estadual, eleitos por meio do voto proporcional, de acordo com o número de habitantes dos seus estados. Os votos computados para as legendas ou coligações de partidos conforme o número de habitantes dos respectivos estados da federação, ou seja, quanto maior a população do estado, mais deputados serão eleitos. Determinarão as bancadas da Câmara dos Deputados e das Assembleias Legislativas. Em seguida, votaremos para os cargos chamados majoritários, em que os candidatos com maior número de votos são os eleitos, começando pelos senadores da República. Os 513 deputados federais, representantes do povo dos seus estados, somados aos 81 senadores da República, que em número de 3 por estado representam a respectiva unidade da federação, vão integrar o Congresso Nacional, que de acordo com a arquitetura de Brasília, são representados pelas imagens semisféricas, que deveriam, harmonicamente, complementar uma a outra. Se o eleitor assim desejar, ou não tiver um candidato a deputado federal ou estadual, poderá votar em um partido, digitando os 2 algarismos que identifiquem a legenda e confirmando em seguida. Poderá também votar em branco ou mesmo anular seu voto, digitando, por exemplo, um número que não corresponda a nenhum candidato, 00, por exemplo, confirmando sua opção na sequência. Votos brancos e nulos têm o mesmo efeito na prática, ou seja, tanto um como o outro serão considerados inválidos e, portanto, não influirão de forma alguma no resultado das eleições. Mas, e se mais da metade dos eleitores anularem seus votos, conforme afirmam algumas mensagens divulgadas nas redes sociais, é verdade que a própria eleição será anulada e uma nova será convocada com a participação de outros candidatos? Bem, para responder essa dúvida, vamos acompanhar neste vídeo o esclarecimento do próprio Tribunal Superior Eleitoral, órgão que organiza e promove as eleições gerais do Brasil, a esse respeito. E se os brancos e nulos somarem mais de 50% dos votos em uma eleição? Será mesmo que eles podem anular o pleito? Eu já vi, e todos devem ter visto pela internet, algumas correntes afirmando que se todos votassem, ou se pelo menos mais de 50% dos eleitores votassem nulo, as eleições seriam anuladas. Mas essa informação não corresponde à verdade, porque só são contabilizados para o resultado do pleito os votos válidos. Então, votar nulo e votar em branco não é politicamente recomendável. É mais
correto que o eleitor se esforce para encontrar um candidato da sua confiança, porque senão ele estará delegando a quem votar em candidatos a palavra final sobre os eleitos. E ele não poderá participar. A Justiça Eleitoral tem que realizar novas eleições quando o candidato eleito com mais de 50% dos votos tem o registro indeferido ou o mandato cassado. Nesses casos, a Justiça Eleitoral pode impedir que o candidato que causou a anulação do pleito fique de fora da nova disputa. Mas seja de um jeito ou de outro, o bom mesmo é o eleitor ficar atento e pesquisar em quem votar. Uma eleição anulada significa ter que realizar uma nova. Ou seja, anular o voto apenas diminuirá o número mínimo de votos válidos necessários para eleger um candidato. A título de exemplo, digamos que 10 eleitores fossem responsáveis por indicar um governante. Nesse caso, seriam necessários 6 votos, metade dos eleitores, mais um, para a eleição de alguém. Todavia, se tivéssemos 6 eleitores anulando seus votos, nesse mesmo exemplo, os 4 votos restantes seriam válidos e, portanto, usados na eleição. Nessa triste hipótese, apenas 3 votos, metade dos eleitores, mais um, seriam necessários para eleger o futuro governante. Essa questão da nulidade da eleição, quando os votos nulos superam a metade do total, realmente está prevista no Código Eleitoral Brasileiro, precisamente no seu artigo 224, nos seguintes termos: se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país, nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará dia para a nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. Porém, somente a Justiça Eleitoral pode posteriormente anular a eleição nesse caso, inclusive afastando o candidato condenado cujos votos foram anulados por algum tipo de irregularidade do próximo processo eleitoral. Voto em branco ou nulo servem apenas como forma de protesto do eleitor, mas não forçam, em hipótese alguma, a realização de novas eleições, ainda que mais da metade dos eleitores protestem dessa maneira. Bem, chegamos ao final da terceira edição dessa nova fase do programa Bem Mais Brasil, que destacou as eleições gerais deste ano em nosso país, trazendo informações e orientações de fontes realmente confiáveis, com o objetivo de esclarecer e conscientizar aos eleitores sobre a importância do voto, assim como do pleno exercício da cidadania, na construção ética de um país mais justo, solidário e progressista. Aproveitamos para renovar nosso convite, pois gostaríamos de ouvir você, saber sua opinião, receber sua sugestão de tema ou sua dúvida para as futuras edições do programa Bem Mais Brasil, este democrático espaço de interatividade virtual. Participem, enviem mensagens de texto, de voz ou mesmo seu vídeo para o nosso WhatsApp, DDD 34 999 17 49 48. Agradecemos a sua audiência, sua parceria e principalmente a sua amizade. Somos todos a galera do bem, Bem Mais Brasil!